Boa noite, eu sou Alana Moura, sou médica, residente de pediatria no meu último ano e venho com muita alegria apresentar o meu novo projeto, o meu podcast que chama Filhos da Pediatria. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, meu esposo, William Ulisses. Vamos falar um pouquinho sobre a criação dos filhos. Esse assunto ele gera bastante polêmica, bastante dúvidas, inclusive foi uma pergunta, né, que eu deixei no Instagram e muitas pessoas me enviaram perguntas a respeito, né? Então esse é o nosso tema principal. E eu convidei o meu esposo porque eu acredito que eu gosto da forma como ele aborda as situações que a gente vivencia ali com as crianças, gosto da forma como ele educa e por isso eu acho que é a melhor pessoa para estar aqui comigo nesse momento. E quero saber de você um pouquinho, quais são suas expectativas. Eu não apresentei, mas meu esposo, ele é médico, anestesista e somos pais de gêmeos, um casalzinho. Então acredito que temos bastante embasamento aí prático para compartilhar nossas experiências com vocês. Então, quero saber um pouquinho suas expectativas em relação ao podcast. Boa noite, meu nome é William, né? Como a Alana disse, sou médico anestesista, né? A gente já está aqui 2 anos na cidade e quando, né, surgiu essa ideia de podcast, né? Foi um clique nosso, né? Que a gente achou que seria bom, né? Apresentar nossas experiências, porque inclusive a gente tem 2 casais de amigos que têm também, teve gestação gemelar, né? A gente foi os primeiros a ter, então até hoje a gente troca experiência, né? A gente tem outros amigos também, tem filhos. Então, eu achei legal esse seu projeto para a gente trocar experiência, né? Falar sobre o que acontece no nosso dia a dia. Não com o intuito de tentar que as pessoas sigam o nosso exemplo, que é assim que está certo, assim que tem que fazer. Mas de uma forma de analisar como a gente lida com algumas situações, né? Se caber a eles, né? Também fazer os mesmos ensinamentos, os mesmos exemplos, mas o intuito mesmo é eu contar algumas experiências que a gente passa, né, e que possa servir, né, como algo bom para outras famílias, para os outros pais, né, o pai especificamente, né, que é Uhum. o lado que eu vou abordar. Isso. É E isso. assim, só para as pessoas entenderem que o podcast ele foi criado, é, você deu a ideia, né, de criar o podcast, porque na verdade eu queria criar algo diferente, né? Eu ficava pensando, gente, eu queria levar algo diferente para as famílias, porque às vezes a gente quer contar as nossas experiências, como você disse, às vezes a gente quer falar um pouquinho a mais, mas às vezes não dá tempo, às vezes as mães ficam às vezes com vergonha de perguntar, porque pediatra, nossa, não, eu não posso perguntar isso para ela se ela faz isso com o filho dela. É. Então eu acho que o podcast vem também encaixar com essa questão de delas conhecerem também o que a gente Uhum. passa com os nossos filhos, porque o que a gente passa com os nossos filhos, eu tenho certeza que não é diferente com o que elas passam com os filhos delas, né? Então, às vezes uma situação ou outra vai ser diferente, mas que a essência final acaba sendo do mesmo jeito, não muda, É. né? E Porque a teoria, né, aplicar a teoria do que a gente sabe da pediatria, né, de criação, de como deve se comportar com o filho, como deve falar com o filho, é diferente da realidade, né? Então, a gente, às vezes, né, por estar na onde que a gente está hoje, né? Eu como anestesista que lida com criança também, você que também lida com criança, às vezes a gente consegue, né, uma forma de adaptar essa teoria e conseguir aplicar ela na prática. isso, exatamente. Então, assim,
o nosso tema hoje principal, então, é em relação à criação dos filhos, né? E o que eu percebo hoje é que a gente está numa geração muito extrema. Ou a gente tem muito medo, né, ou eu entrego tudo para a criança, né, ou eu dou aquilo que ela precisa naquele momento, com medo, às vezes, de julgamentos, ou eu parto para aquele lado de ser mais violento, né? Ou eu entro naquela parte de extrema de eu não faço isso, você não vai fazer isso, e às vezes aborda de uma forma mais agressiva com a criança. E eu quero saber, assim, na sua criação, na sua essência, você acredita que é possível o pai, principalmente, perceber se o filho ele está obedecendo por medo ou se ele está obedecendo por respeito? O que você acha? Bom, eu acho que, sinceramente, o pai ele não consegue ter essa percepção. Por quê? O intuito do pai em si, né, da criação, a família, ela quer fazer o bem para a criança, né? E às vezes, né, tem alguns pais que o medo é sinônimo de respeito, né? Verdade. Então, a criança, né, o pai chama atenção, né, de uma forma mais agressiva, a criança às vezes obedece, assustada, né? Às vezes, na visão de quem está de fora, a gente está vendo a expressão da criança, né, que ela tá com medo, né? Mas pro pai que tá fazendo aquilo, ele acha que ele tá, que ela tá, Fazendo normal. que ele tá gerando respeito nela, né? Que a criança tá respeitando ele, por isso que ela vai obedecer. Então, assim, eu acho que o pai realmente não tem essa percepção. Mas, assim, tentando diferenciar a criação, né? As famílias, elas criam as crianças de diferentes formas, né? Não quer dizer que uma forma tá certa, outra forma tá errada. Isso vai meio que cultural, né? De uma herança que ela carregou da família dela, de como ela foi criada, né? Então, pode ser que do jeito que ela tá fazendo vai dar certo, a criança vai crescer bem, vai crescer saudável, né? Isso aí não tem como a gente afirmar. Por exemplo, esses dias para trás, eu escutei de uma mãe mais velha, né, que já tem filhos criados, né, filhos adultos, falando que o filho dela, quando ele era criança, ele era muito arteiro, né, então ela dava umas palmadas nele, né, fazia bagunça, isso tudo, e ela conversando com ele, contando para ele o que ele fazia, ele, nossa, mãe, ainda bem que você me deu essas palmadas, que hoje eu sou o que eu sou, né, então ele se sentiu grato, né, agradecido por aquilo tudo. E já tem outra forma, né, que, por exemplo, a minha irmã, né, ela é muito da parte da conversa, né, minha sobrinha, né, ela crescendo só na base da conversa, né, o entendimento, levando isso para a criança. Então são formas diferentes de criação e que elas dão certo. Eu só não concordo da criança viver num ambiente de violência, né? Um Com ambiente certeza. em que a família, né? Isso não é saudável. A família briga, os pais brigam na frente da criança, né? Isso aí gera desconforto, né? Gera traumas mesmo, né? Traumas, né? Às vezes é violento com a criança, né? E porque assim a criança ela está em constante formação, transformação, né? Então, esse cérebrozinho dela que está crescendo, né? Ele está captando como se fosse uma esponja. Ele está É, captando as informações, é um radarzinho, está captando tudo que está acontecendo, as feições do pai, da mãe, né? O diálogo que eles estão tendo, né? Então, o que a criança faz é repetir, né? exatamente. Então, se ela está crescendo num ambiente de briga, né, de violência,
tem grandes tendências, não vou falar 100%, porque isso muito também é da personalidade. Isso. Às vezes eu até queria falar um pouco sobre isso, as personalidades dos nossos filhos. Aham. Isso é muito da personalidade da criança, mas ela vai ter uma grande tendência de também ser violenta, né? De Exatamente. gerar isso com os filhos dela, isso aí vai virando uma bola de neve. Uhum. E falando sobre essa questão mesmo de personalidade, é muito importante que os pais eles se atentem à questão da personalidade dos seus filhos, porque por mais que as crianças elas sejam criadas juntas, elas têm cada uma a sua individualidade, né? E isso a gente pode perceber dentro da nossa própria casa, né? Hoje a Helena e o Benício são duas crianças vivendo a mesma fase, a mesma idade, vivendo a mesma no mesmo ambiente. Então, hoje a gente percebe que a Helena e o Benício são crianças totalmente diferentes, Totalmente são diferente. personalidades diferentes. Então, o que você quer falar um pouquinho dessa diferença dessas personalidades? Igual eu falei, a criança, né, ela, desde quando ela nasce, né, ela já cria um perfil, né? Por exemplo, desde a sua barriga, a gente percebia que um lado mexia mais, outro lado mexia Uhum, menos, exatamente. né? E os meninos nasceram, a gente viu que a Helena era muito mais Até no agitada, nascimento, a Helena fez beicinho. muito mais agitada, muito mais alegre, sorridente. O Benício foi mais retraído, mais sério, né? Então, e é tudo da mesma criação, né? Como que a Exatamente. gente lidava com as crianças, né? Elas foram crescendo, a gente pôde notar que cada um tem o seu perfil, né? Igual eu falei, elas estão em transformação, em Isso. E crescimento. tomar cuidado para não gerar também comparações, É, né? Então, muitas famílias acabam comparando que ela é muito arteira, ele é muito quietinho. Então, assim, tomar muito cuidado com essa questão comparativa, né? E assim, voltando um pouquinho para essa questão da criação, o que eu percebo também é que muitas famílias eh, têm dificuldade em lidar com as birras, né? Que a criança, eu vejo assim, no consultório, muitas mães falam, doutora, meu filho, ele é muito nervoso, ele bate a cabeça, ele morde, ele se joga para trás. Inclusive, foi uma grande parte das perguntas no Instagram foi relacionado às birras, né? E o que eu percebo é que as mães não conseguem lidar naquele momento com as frustrações das crianças. Então, usam o momento errado de tentar fazer com que a criança compreenda é, o que ela precisava fazer, na verdade, né? Então, inclusive, você leu um livro há um tempinho atrás, que uhum, assim, eu acho que eu não consegui terminar o livro, mas ele é um livro fantástico, que eu acredito que todos os pais devem ler esse livro, e eu queria que, inclusive, você falasse um pouquinho essa questão do cérebro da criança, da uhum. gente conectar, né, um lado do nosso cérebro com o lado do cérebro da criança, né? Uhum. Pode falar por que Pode, com certeza. eu li esse livro? Aham. Então, eu vou contar a história. Quando o Benício e a Helena nasceu, a gente viu, né, que os dois, né, totalmente diferentes. A Helena agitada, sorridente, o Benício mais sério. E aquele feeling de pai, vi que tinha alguma coisinha diferente, né? E notava o Benício na fase de rir, né? Que ele não tinha tanto sorriso social, né? Percebia que ele às vezes na hora de mamar não olhava no seu olho. Mas pensei que às vezes isso era uma fase de desenvolvimento até, e a Helena é totalmente diferente. E querendo ou não gerou uma comparação, né? Porque tava muito discrepante.
né? Helena, Benício, mas mesmo assim, né? Os meninos foi crescendo, tudo. Até que na, ele começou a ter alguns atrasos, mas não tão grandes assim, Exacerbados, né? né? De sentar, de andar. A Helena muito mais cedo, ele demorava um pouquinho mais. Às vezes passava um mesinho do prazo final para andar, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente foi lidando até que eu levantei essa hipótese, né? Do Benício estar no espectro do Autismo. autismo, né? E a gente começou a observar mais isso, né? Até que ele foi passando o tempo e o Benício a gente percebeu que não estava sabendo lidar com frustrações, por exemplo, né? Que é a fase de tirar um chupeta, a fase de tirar a mamadeira, né? Ele entrava em crises de ansiedades absurdas, né? Chorava por horas, às vezes a gente não sabia o que É fazia. verdade. O Benício ele não estava conseguindo lidar com os sentimentos dele, as emoções, com as questões até fisiológicas. Por exemplo, ele estava com vontade de fazer xixi, né? Na época que a criança já fala, quero fazer xixi. Ele segurava, aí começava a doer porque a bexiga estava cheia, e ele começava a andar pela casa em círculo, né? E a gente, né, tentando adivinhar, Benício, o que está acontecendo? Você está sentindo dor? Você quer ir no banheiro? E dava as opções até a gente descobrir o que estava acontecendo. E eu acho que um dia, assim, do pico nosso, foi um dia à noite que ele, né, entrou nessa crise de choro e chorou por horas e horas e horas e Eu lembro. a gente não sabia o que fazia e já tava de noite. Eu pensei, nossa, o conselho tutelar vai bater aqui em casa. E até que por muito tempo a gente exausto, a gente conseguiu, né? Eu acho que ele parou de chorar de cansaço mesmo. Aí dormiu e a gente falou, não, a gente tem que, né, procurar Tomar alguma ajuda, coisa, uma né? atitude, né? Uma atitude. E até que, né, a gente foi levando os especialistas e tal, e realmente, pelas pontuações, ele entrou na parte lá do autismo. E a gente entrou com tratamento, né, com ABA. E eu percebi, né, que a criança, ela tem uma psicologia totalmente diferente, né, totalmente diferente. E comecei a pesquisar o assunto, pesquisar sobre essa psicologia infantil e acabou que eu Que achei esse entrou no livro, livro. né, O Cérebro da Criança, né? E nesse livro, né, que é um livro muito bom de ler, ele dá vários exemplos de Tem cada até fase, figuras, isso, de ilustrações, uma linguagem fácil, cada né? fase da criança, né, o que acontece e tal. E me ajudou muito, né? E nele fala, né, que a criança, né, ela tá em desenvolvimento, né? Então o cérebro dela não funciona igual um cérebro de adulto, né? A gente consegue perceber isso pelas falas, atitudes, Uhum. né? E tem alguns hemisférios, né? Um hemisfério que é mais desenvolvido com o outro, né? O cérebro da criança do lado direito, ele é mais envolvido com emoção, né? E o cérebro esquerdo dela é mais envolvido com razão. Uhum. E às vezes, quando a criança ela vai fazer alguma birrinha, né? Ela pode estar entrando numa birra consciente ou inconsciente, né? Aquela birra consciente Isso que eu ia já te perguntar, como é que a gente consegue diferenciar, né, essa birra consciente e essa birra isso. inconsciente? Como que a gente consegue diferenciar Então, isso? a birra consciente, né? Geralmente é uma criança que já está conseguindo esse entendimento nosso, né? Às vezes é uma criança um pouquinho maiorzinha, né? Uns 2, 3, 4 anos, Sim. né? Que ela quer uma coisa e você fala não, e ela já começa, eu quero, eu quero. Às vezes é aquele menininho no shopping, né? Que tá lá no chão Já passamos algumas esperneando, situações assim. ou às vezes no supermercado, pede alguma coisa, você fala não, né? Aham. Um ovinho surpresa, você fala não e já começa a chorar. Essa é a Uhum. birra consciente. Aquela birra consciente é aquela hora que você tem que impor imediatamente, né? Por exemplo, no supermercado, você foi para lá para fazer compras, né? Sei lá, de fruta, né? E você tá lá passando, né? Não tem como não passar pelos docinhos. A criança quer aquele doce,
né? Aí você fala, não, a gente não veio aqui pra isso, tá? Hoje eu vou comprar aqui a fruta, não é pra comer doce. Aí já, não, mas eu quero, e já começa. Aí já a hora você já tem que travar na hora. Não, não é pra, não vou comprar agora, eu já falei. E se você continuar desse jeito, vai ficar sem alguma coisa em casa. Ou quando chegar lá em casa, você vai ficar no seu quarto um tempo, entendeu? Uma coisa assim que ele entenda que já é a rotina do pai, beleza, comigo dá certo, Uhum. né? A criança já para na hora, já entende. A birra inconsciente, às vezes, quando a criança passa por uma frustração muito grande, né? Ou às vezes ela tem um sentimento de uma dor, né? Pode ser alguma coisa assim, um gatilho. E a criança entra num choro, né? E aquele choro vai desencadeando uma bola de neve. E ela chora, chora, chora. E você tenta, né, conversar com ela. Não, não dá, não dá, não dá. Então, isso aí já é uma birra inconsciente. Não adianta. Aí, isso, Não exatamente. adianta. Aí o que tem que fazer? Acolher a criança, Isso, né? exatamente. Esperar ela se acalmar. E depois que ela se acalmar, aí. Só comentando rapidinho essa parte da birra inconsciente. É, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é avaliar o contexto e o cenário onde ela está inserida. Por quê? Ela vai se debater, ela vai querer bater a cabeça, de alguma forma ela vai chamar atenção. Então você precisa analisar se o espaço onde ela está é seguro. Porque se não for seguro, você tem que retirar ela dali. E depois você vai precisar acolher essa criança. Como é que é acolher? Ou você pode abraçar essa criança, ou você pode ficar ali do lado dela, esperando ela se acalmar, porque não vai adiantar você tentar é, fazer com que ela entenda ou fazer com que ela é, passe essa birra, que entra principalmente essa parte do livro que É. você vai comentar. E isso gera um estresse no pai ou na mãe, Isso. né? E Gera esse estresse, gera estresse. vergonha, porque a É, gente tá no meio público. e esse estresse, às vezes, pode fazer você ter atitudes, né, de dar um tapinha, Isso, é onde né, entra, às de vezes, a gritar. violência, assim, para algumas famílias acabam exagerando, É, né? porque é Porque, estresse, a criança gritando no seu ouvido, chorando, né, é difícil manter a calma. Às vezes acontece isso, mas quando você começa a entender que criança é assim, uhum, né, às vezes você fica mais tolerante, porque o hemisfério direito dela é mais pela emoção e é essa parte na criança que está mais desenvolvida, exatamente. né? Então, se você, né, por exemplo, a criança tá nessa fase de emoção, né, se debatendo, chorando, então essa parte dela de conectividade da parte direita, né, que é a parte da emoção, é a parte que você também tem que Precisa se conectar. conectar. É o dela que está desenvolvido e que está exacerbado. Então é a sua direita que tem que comunicar com a direita dela. Então você tem que agir com empatia, né? Que é a Exatamente. parte de reconhecimento do que está acontecendo e acolhimento. Beleza. Depois que a criança acalmou, que você acolheu ela, independente da situação, tudo, aí sim, aí é a hora da parte consciente, né? Que é a parte da razão, que é o Exatamente. seu esquerdo comunicando com Com o a esquerdo esquerda. dela. Né? Então é a parte que ela vai começar a entender e a saber do que está acontecendo, Isso, né? você Você vai tentar mostrar, né? explicar e mostrar, às vezes até contar para ela a atitude que ela teve, né? Recapitular, né? O Isso, que, o que que recapitular, aconteceu isso, ali. contar e falar, né? Ó, não, isso não se faz porque aconteceu isso, isso, tal, 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 né? Dessa Exatamente. vez, né? Sei lá, você vai ficar sem isso, sem aquilo, né? E é a hora de você impor, é a hora de você, né? Falar com ela, conversar e tentar educar da sua forma, né? Uhum, com certeza. E um exemplo que eu vou contar. Uhum, Por exemplo, esses dias, eu tava lá em casa e eu falei assim, Benício, vai tomar banho, né? Já tá na hora de tomar banho. Aí ele falou assim, não, eu quero brincar um pouquinho. Aí eu, não, Benício, já é hora de tomar banho, vai lá tomar banho. Aí ele já começou a querer chorar.
né? Não, eu quero brincar um pouquinho. Aí querendo fazer a birrinha. Só que essa birrinha é uma birra consciente, Consciente. né? Uhum. Então você pode dar a ordem. Aí existe algumas formas que às vezes esse cenário pode acontecer. Ou você pode falar, não, você vai tomar banho sim, né? Não vai brincar nem nada. Entra pra lá pro banheiro agora que eu tô mandando. Beleza, essa é uma vertente que pode acontecer. De você Outra, só dar a ordem, né? isso, né? Aí Uhum. pode, essa birra consciente pode gerar uma birra inconsciente, porque ele vai ficar mais frustrado ainda, Uhum. às vezes, né? Se for o perfil da criança, a personalidade da criança de fazer isso, É. né? Aí é só ladeira abaixo. Ou, né? Você pode insistir com a criança, né? Aí ela vai, às vezes, vai até te convencer e você vai ceder, né? Exatamente. Você vai, não, então vai lá brincar um pouquinho, depois a gente Uhum. toma De banho. tanto insistir, vai Isso, de cansando, tanto né? insistir, Você né? cede. Aí você perde a sua autoridade, Uhum. né? Então a criança, ela também olha isso, né? No pai e na mãe, ela quer saber se o meu pai e minha mãe têm poder sobre Por mim. isso que, só um parênteses, por isso que às vezes o pai eh, tem um pouco mais de autoridade em relação à mãe, porque a mãe ela é muita emoção, então ela acaba em situações É, assim cedendo, né? Então às vezes o pai é mais firme porque às vezes ele não cede e a mãe que é mais emoção acaba que perde um pouco essa autoridade porque ela acaba cedendo um pouco é. mais. A maioria, né? Mas tem Isso, casais lógico, que com é certeza, ao o contrário. contrário. E tem a outra parte, que é onde que eu segui, né? Que foi tentar me comunicar com meu filho, né? A hora que eu já percebi que ele, não, deixa eu brincar um pouquinho antes de tomar banho, não sei o quê. Aí eu já falei assim, uai, Benício, você quer brincar só um pouquinho? Pensei que você queria brincar muito. Pensei que você queria brincar. Pensei que você fosse querer brincar um montão. Aí ele parou, aí ele Ele falou, pensou, é. ele, eu acho que brincar muito é melhor que brincar um pouquinho. Aí eu pensei que você queria brincar um pocão, só que você quer brincar só um pouquinho. Se você quiser brincar só um pouquinho, aí você vai brincar agora. Se você quiser brincar um pocão, tanto que você quiser, depois de tomar banho. Aí ele Hum, parou, já não quis chorar mais. Eu, então, vamos tomar banho agora? Ele, vamos. Fui lá, pronto. peguei na mãozinha dele e a gente foi tomar E banho. certeza que ele até esqueceu depois do brincar. Isso. Né? Exatamente. Que era só Então, aquele momento, né? mas isso assim, né? Foi depois de entender essa psicologia da Hum, criança, né? E saber se conectar com ela, né? uhum, Saber desenvolver as partes, né? Ó, essa aqui ela tá pedindo isso, tá pedindo aquilo. isso. E eu também, só contar um pouquinho também da minha parte, é, que eu também vivenciei em relação ao Benício, eu acho que você vai lembrar também. Teve uma noite lá em casa que outra situação em que ele começou a apresentar aquele choro de madrugada, incontrolável, não sabia o que estava acontecendo, e a gente tem a tendência de, nesses momentos, começar a oferecer tudo, né? Porque o desespero é tão grande que a gente Uhum. começa, você quer isso? Você quer mamar? Você quer ir no banheiro? Você quer... E a criança, nesse momento, ela não tá sabendo nada, É, ela ela não sabe nem o que que ela nem o que que quer. ela quer. Então, eu li uma parte do livro e só o pouco que eu li, eu consegui entender. E o que que eu fiz? Eu lembro que ele chorou, 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 chorou. Eu peguei ele no colo. Eu lembro que a gente estava até sentado no chão, eu e ele. Eu peguei ele no colo, aí eu comecei a acalentar ele, comecei a cantar no ouvidinho dele. Ele simplesmente acalmou e dormiu. E aí a gente fala, quando a gente entende essa conexão, né, do cérebro da criança, a gente parece mágica. É, Parece mágica. E justamente. a gente fica até Você assim. consegue resolver uma questão assim que em questão de segundos ou minutos. Te dá um Exatamente. clique, a criança já fez aquilo, você já, né, pensa numa situação que você pode resolver, tá, resolve, pronto, acabou, vida que segue, vamos continuar fazendo nossos Aí você fala, afazeres. você pensa assim, nossa,
Meu Deus, se eu soubesse, já teria É, feito isso há muito tempo, isso. né? E outra questão, assim, que é importante a gente falar é que essa linguagem das crianças, elas vão ser desenvolvida a capacidade delas em dialogar, delas ter um conhecimento, né, esse controle das emoções, a partir de 4 anos, 3, 4 anos, né? E nesses primeiros anos de vida, ela não tem ainda esse controle. Então, a linguagem da criança que predomina é a corporal. É, Né? Então, assim, ela não consegue expressar verbalmente aquilo que ela quer, então ela vai se expressar através do corpo. Por isso que, no início, quando a criança entra na escolinha, uma das formas dela lidar com as frustrações dela, de que um objeto, vamos supor, ela não quer compartilhar, é mordendo outras é, crianças, né? Fazendo essas birras, né? Que é uma forma de se jogar, a linguagem corporal dela é que predomina. Então, não adianta, às vezes, a família querer também que uma criança de 1 ano entenda através da linguagem verbal. Então, assim, ela vai se comunicar através da uhum. linguagem corporal, né? Assim, você não pode exigir, né, da criança nesses primeiros anos, Exatamente. exigir, mas você pode dar o exemplo, Isso. né? Por exemplo, a criança, igual eu falei no comecinho, a criança ela imita os comportamentos, Uhum. ela tá atenta, ela observa, né? Então, se ela tem esse exemplo, né, da família compartilhando as coisas, né, dessa empatia um com o outro, do amor que ela vive, ela vai crescer saudável, vai crescer desse jeito. Vai chegar numa hora que ela vai compartilhar, isso aí vai ser uma coisa natural. Mas aí a pessoa fala, ah, mas eu tenho que ensinar, tenho que ensinar. Não, eu acho assim, você pode ensinar dando o exemplo para a criança, ela tem que ver isso, né? Mas, por exemplo, exigir, né? Às vezes, criança novinha pega uma coisa com coleguinha, já irrita, devolve para ele, você tem que compartilhar, que não sei o que, não sei o que, né? Eu acho que isso não é desgaste, É. vai ser desgastante pro pai ou pra mãe, vai gerar irritabilidade, né, tanto na Uhum. criança quanto nos pais também, em todas as Isso. situações. Eu falo assim que toda criança ela vai passar por todas as fases, todas as crianças. Tem a fase de chorar escandalosamente, tem a fase de dar birra em supermercado, em shopping, tem a fase de morder, tem a fase de bater, E a tem a fase adolescência de brigar, também. né? Toda criança vai passar por todas as situações, nenhuma criança é melhor do que ninguém, todas vão passar. O que vai tornar essa fase, assim, o que vai fazer diferença nessa fase é como os pais vão lidar em cada fase que a criança está passando, né? Por exemplo, Exatamente. chega um pai e fala, nossa, minha criança, meu menino tá batendo no rosto, né, das pais. Eu penso assim, gente, é fase, meu filho também passou por isso, né? Eu não vou falar, nossa, né? Deus me livre, meu filho nunca fez isso, nunca passou por isso. Gente, isso aí É é normal. normal. Ah, meu filho, ele fez uma bia que não sei o que, fiquei morrendo de vergonha. Isso aí é normal. Só julga quem não tem filho. Exatamente. Né? A pessoa que não tem filho, ela já fala, nossa, não, Você, nunca meu filho mas vai esse fazer menino é isso, custoso nunca meu filho vai demais. fazer. Quando eu tiver um filho, nada, vai passar pelas Vai passar mesmas pelas coisas, mesmas os filhos coisas, vai não fazer tem a mesma como. coisa, o que vai fazer a diferença é como você tá lidando Isso. com cada Por situação. isso que é importante as famílias ter esse autocontrole, né? Que é isso que a gente comentou. Porque se você não se controla, não controla a sua emoção, você gera uma ansiedade, às vezes, dependendo do seu temperamento, pode gerar uma correção mais agressiva e gerar um trauma na criança. É, Né? Então, mas se você se controla, controla suas emoções, respira, sai um pouquinho ali do cenário, sai um pouquinho ali de perto, onde a criança tá agitada, com barulho, coloca outra pessoa que tá ali mais calma para conversar, é. né? Então, assim, eu já vivenciei algumas experiências de porta de escola, que o Benício várias vezes começou a dar crise de choro, não queria entrar por nada, e eu não consegui naquele momento ajudar, porque eu tava com o meu tempo,
precisava sair, precisava ir para o trabalho. Então, assim, a minha ansiedade de controlar o meu tempo, porque eu tinha as minhas coisas para fazer. Então, quem interviu? As professoras, com muito mais calma. Vamos ali que a tia vai te mostrar uma coisa. Tirou desse foco, né? É. Porque Que ela poderia falar, não, tem que entrar, ó, isso aí é feiura, não pode fazer feiura, vamos entrar, não sei o quê. Isso aí são conexões diferentes, né? A Isso, criança tá lá com o direito dela e você tá querendo o esquerdo. Não, tá isso. igual. Você falou que a professora fez. Não, vamos ali, né? Pega a criança, né? Mostra algumas coisinhas, tenta distrair depois, né? Às vezes, se quiser falar sobre o assunto, beleza. A criança Isso. vai entender. Agora, por exemplo, pensa, né, que a gente pensa, nossa, criança dá bi supermercado, faz isso, né, essas coisinhas. Agora pensa uma criança entrando dentro de um hospital, né? É. E isso para criança, ela é traumatizante. O hospital não gera lembranças boas, né? Então, desde quando, né, a gente teve filho, eu parei para pensar muito nesse assunto e eu tento ser o mais empático possível com a criança, tento entender o mundo dela, né, a ansiedade dela, o medo dela quando ela entra no hospital, quando ela entra dentro do centro Licença. cirúrgico, né? Tem algumas crianças que eu consigo distrair, coloco desenho, coloco celular, deixo ela assistindo até na hora de dormir, né, para ela ficar menos ansiosa, para ela distrair, para não ser traumatizante para ela. Eu acho que isso faz diferença, né, para na abordagem do anestesista, E é o que para você gostaria que na pedi fizesse isso, né, isso com com seus filhos, certeza, né? os meus filhos, né, com certeza eu ia querer alguém que cuidasse deles bem, né, que se preocupasse por essa parte, não é simplesmente ir lá, entrar dentro do centro cirúrgico, fazer cirurgia, não, né, a criança ela tem todo Um um cuidado, igual você cuidado falou, é totalmente especial, um diferente a medo. psicologia infantil, né? Isso, por exemplo, eu em outro hospital que eu trabalho em Goiânia, é um hospital grande, e lá às vezes a gente é escalado para fazer exames, né, que na parte da ressonância, e criança não fica quieta para fazer exame, né? A ressonância é um exame demorado, às vezes demora 40 minutos, 30, uma hora, né? Então a criança precisa ser sedada, né? Aí é a hora que entra o anestesista. E da última vez que eu fui lá, eu fui escalado na parte da ressonância, né? Teve várias criancinhas. E teve uma criança que ela tava com um tumor, ela deu um tumor no olho, né? Bilateral, ela não enxergava. E eu acho que ela estava na fase de acompanhamento e precisava repetir a ressonância dela. Ela tinha em torno de uns 8, 9 anos, né? Né, o pessoal falou, ó, a criança não enxerga, tal, tal, beleza. Aí a criança chegou lá na porta, eu fui lá. Eu fui conversar com a mãe. Aí a primeira coisa, por que que eu vou lá e tento conversar com a criança, né, de uma forma mais distraída? Por quê? Para ela reconhecer minha voz. Ela não tá me vendo, É mas eu quero que verdade. ela reconheça minha voz, porque depois, quando ela for acordar, Ela né, vai ela vai saber. saber que sou eu, que, né, que eu fui lá, me apresentei, é uma criança entendida, né, uma criança Uhum. de 8 anos, mais ou menos, uma criança entendida. Eu falei para ela, ó, eu sou o doutor que faz dormir, eu sou o doutor do sono, né? Tentei de uma artimanha assim pra ela entender melhor, tal. Você vai fazer um exame, esse exame você vai ficar dormindo, sonhando, né? Nem vai perceber, a hora que acabar você vai acordar. Aí ela foi e já começou, não, não quero, eu vou sair correndo. Aí eu brinquei com ela, ó, você sai correndo, eu vou correndo atrás de você. Vamos ver quem Uhum. sai correndo mais. Eu acho que eu sou mais rápido. Aí tento distrair. Beleza, ela identificou minha voz e sabia quem eu era já. Quando foi fazer o exame, né, ela chorou, né, totalmente compreensível, Uhum. né, mas eu consegui fazer a sedação dela, tal. Ela dormiu durante todo o procedimento, foi tranquilo. E depois que acabou, ela vai para uma salinha de recuperação da anestesia. E nessa salinha pode ficar a mãe, né? E ela ficou lá dormindo, né, com os parâmetros, né, estáveis, normal, né, respirando bem, tudo.
E a gente dá sequência, né? Dá sequência nos outros exames, vai olhar alguma outra coisa, um outro paciente. E quando ela começou a despertar mesmo, a acordar, ela entrou num choro. Choro, 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 e gritando, gritando. E lá um ambiente pequeno, assim, mais abafado, e o choro dela dava pra escutar lá de fora. E eu vi assim que a mãe ficou parada do lado dela. E ela chorando, chorando. Só que às vezes a mãe pensou, ah, é normal, né? Criança chora mesmo, né? Ou às vezes é a personalidade dela ser assim, né? Uhum. E a mãe ficou lá, simplesmente do lado dela, ela chorando, chorando. Aí eu falei, vou ver o que que tá acontecendo, né? Por que que a criança tá chorando tanto assim? Aí eu fui, cheguei bem pertinho dela, né? Primeiro passei a mão nas costas dela para ela sentir que tinha alguém perto, né? Chamei pelo nome dela. Aí eu falei, fulaninha. Passei a mão nas costas, fulaninha, fulaninha. É o doutor do sono. Você lembra que você conversou comigo? O exame já acabou. Aí ela parou de chorar na hora. Nossa, olha. Aí ela, já acabou? Aí eu já. Aí ela, eu Gente. pensei que ia começar. Aí eu, não, Ou já. seja, ela realmente lembrou da Isso. sua voz. Isso, aí eu falei, não, já acabou, você já terminou o exame. Você não lembra que eu te falei que ia ser rápido? Ela lembra. Aí você tá chorando porque você não queria entrar pra fazer o exame? Ela era. Tadinha, que Entendeu? gracinha. Aí eu, não, já acabou, pode ficar tranquila. Agora você vai lá ficar com sua mãe, você vai comer, você vai beber, né? Você tá com fome? Ela, tô, você tá com sede? Tá? Não, então fica tranquila, que agora tá tudo resolvido, já fez o exame, você vai ficar com sua mãe, pronto. Inclusive, uma das perguntas que foram feitas para mim, como evitar as birras, né? É, algumas birras, elas podem ser evitadas quando você prever aquilo que vai acontecer para a criança, né? Não só a birra, às vezes o choro, às vezes alguma situação que você sabe que aquilo ali pode desencadear um choro. É o momento de você prever. Por exemplo, se você sabe que no lugar que você vai tá cheio de brinquedo ali, que você sabe que ela vai pedir o brinquedo e você não vai poder comprar para ela, no caminho você já pode ir falando: olha, meu filho, a gente vai lá naquela loja, lá tá cheio de brinquedo, mas a mamãe não vai lá para comprar o brinquedo É, hoje. antecipar, né? Antecipar, exatamente, fugiu essa palavra. Antecipar. E porque a criança, ela já consegue traçar mais ou menos tudo que vai acontecer. Talvez você não evite totalmente, mas poderia às vezes ser pior, É, né? Então, assim, a gente já aconteceu várias situações em que a gente sempre a gente tenta antecipar tudo que vai acontecer para os meninos, inclusive estar aqui, né? é. Foi uma das coisas que a gente conversou, que a gente mostrou, que a gente combinou com eles. Então, a gente se despediu numa boa, porque eles já estavam avisados. Inclusive, no caminho da escola, eu falei, Helena, Benício, a mamãe hoje vai gravar um podcast. Aí ela, ah, tá, eu tô sabendo, o papai me avisou. Aí eu, ah, então tá bom. Não, e eles são muito entendidos. Hoje em dia É, o Benício tem um desenvolvimento, nossa, altíssimo. A Helena, cabecinha dela, a mil, repara tudo, entende tudo. E a gente faz isso mesmo, né? Por exemplo, a gente vai no supermercado, eu já falo, ó, a gente tá indo no supermercado, só que eu não vou comprar ovo surpresa, não vai ter nada, é só pra comprar as frutas, é só comprar as coisas de casa, carne, tal, tal, tal. E às vezes a gente subestima o entendimento da criança. isso, Mas ela exatamente. entende. Chega lá, por exemplo, aí a gente passa, né, pelos corredores, a gente às vezes passa pelos brinquedos, aí o Benício para, olha os brinquedos, a Helena, Benício, o papai falou que é só as frutas hoje. Aí ele, eu sei, Helena. Aí vai lá, sai e dá tudo certo. É verdade. É, assim, a gente está quase finalizando e eu só queria ler algumas perguntas que foram feitas no Instagram, tá? Uma delas foi assim, qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram ou enfrentam na educação dos gêmeos? Quer responder essa pergunta?
Qual que é a maior? Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram ou enfrentam na educação dos gêmeos? Então, não sei se vai responder a pergunta assim que eu tô pensando, mas, por exemplo, uma coisa que a gente sentiu muita dificuldade é a famosa rede de apoio. É. Porque, querendo ou não, né, o pessoal, é obrigação do pai, da mãe criar os filhos, beleza. Mas, querendo ou não, a gente às vezes sente essa necessidade, né, do apoio familiar, de estar junto, né, sei lá, da mesma cidade, né, ter sempre alguém alguém da família para contar. Assim, nossa família, nossa, dá o maior ajuda possível, né, mas eu tô falando assim, em condições de, por exemplo, a gente estava a mais de 600 quilômetros de distância da nossa família, né, e a gente teve que lidar todas as situações sozinhos, né? E passamos por muitos momentos de estresse, né? Que às vezes, né? Poderia ser mais leve, mais tranquilo, Sim, né? Se a com gente certeza. tivesse, né? A família do nosso lado, assim, não do nosso lado, mas na mesma Por perto, cidade, né? isso. Mas quando a gente vai para Goiânia, por exemplo, e fica lá, é maravilhoso. Nossos pais, né, todo mundo se ajuda. Com Mas certeza. essa foi a nossa dificuldade em si, porque exigiu muito da gente, muito mesmo. Foi uma coisa nova, né? Ser pai de primeira viagem já é Uhum, tenso, né? com E ainda certeza. mais De dois dois, né? e sozinhos. Eu lembro de um dia que eu tava na residência, um chefe meu da residência falou: Não, pode ir em casa. Você tava sozinho com os meninos. Pode ir lá na sua casa tomar um banho, que era um plantão noturno, depois você volta. Aí eu cheguei em casa, né? Os meninos estavam chorando, né? E eu fiquei com um, você ficou com o outro, né? E eles chorando, chorando, chorando. E o tempo foi passando e eu precisava voltar pro plantão. E eu não consegui fazer chorar, parar de chorar. Você também não conseguiu. Eu entreguei um pra você, não sei se era Helena pra Vinícius, você segurando os dois no colo, assim, e eles eram pesadinhos, e os dois chorando no seu ouvido, né? Um chorando do lado direito, o outro chorando do lado esquerdo. Não era chorinho baixinho, não, chorinho alto. Eu me senti, nossa, muito mal naquela situação de ter deixado aquilo com você, assim, lidar com a situação sozinho. Fui pro plantão, fiquei lá mal, chorei, falei, eles, calma, não, vai melhorar, eles vão Tá crescendo, emocionada. vai melhorando. E foi isso, criar, assim, eles sozinhos, assim, É foi uma fase difícil. pesada. Quando é principalmente mais novinhos, né? Uhum, Pra mim, assim, o que eu acho que foi que é um desafio pra mim é realmente diferenciar essa personalidade do Benício e a da Helena. Porque às vezes eu quero lidar da mesma forma com os dois. Então isso pra mim às vezes gera muito conflito, né? Porque eu sei que são duas crianças diferentes, demais. personalidades totalmente diferentes. E às vezes eu quero é, lidar da mesma forma com os dois. E às vezes eu preciso parar, respirar, eu não, calma. Aí vamos lá, Helena, vamos conversar dessa forma. Não, Benício é assim. Então é o que eu sinto mais assim, dificuldade nesse momento. E falaram sobre as birras, que a gente já conversou um pouco. Perguntaram quando começar com as rotinas. Eu acredito que as rotinas elas devem começar desde bebezinhos, Imediatamente. imediatamente. Nasceu, começa a rotina, porque a rotina diminui 99% de situações de estresse, tanto para É, você, para a família, como os pais, quanto para a criança. Porque quando ela sabe a rotina que ela vai seguir, então ela já tem uma linha ali, agora é hora do banho, agora é hora da soneca, então isso diminui o é, estresse para a família. Assim, resumindo, não é o assunto, mas para não ficar de fora. é. E uma outra pergunta que fizeram em relação à educação financeira. Com, como iniciar e com que idade iniciar? Assim, fugir um pouco do nosso assunto, mas a gente pode responder de forma breve, É. né? A educação financeira está sendo uma coisa muito nova, né? É, Porque eu não tive isso,
né? As gerações aí passadas também não tiveram, né? Todo mundo foi aprender a lidar Uhum. com dinheiro adulto, mas é uma coisa assim que tá Às vezes envolvendo, preenchia um chequinho ali na é uma escola. coisa que tá envolvendo tanto a gente que as escolas, né, estão sentindo essa necessidade, às vezes até cobrança, né, É, dos pais, para a criança já saber, né, ter uma noção igual os meninos estão com 4 anos e na escolinha deles vão iniciar a educação financeira. Ainda não sei o método, não é. sei como que eles vão fazer isso, Mas eu achei mas muito mas interessante. eu já Uma sei coisa que eu que não tive, que hoje eu tenho dificuldade, é, porque assim, se a gente for pensar, a gente não sabe muito bem economizar, não sabe é, aplicar, enfim. Mas acho que a partir do momento que a criança tem uma linguagem, tem, sabe, né, construir uma linguagem, um diálogo, um entendimento, acredito que isso já pode ser passado até dentro de casa, uhum, né? E, e quando a criança recebe o não, ela se joga no chão e faz birra. Como resolver? Como resolver, a gente já conversou sobre, mas o que eu queria comentar nessa pergunta é o excesso de não. Às vezes, a gente, para corrigir a criança, fala muito não. Não faz isso e não pode isso. Então, esse excesso de não pode influenciar é, nessas birrinhas da criança, né? Porque ela fica só com o não, o não, o é. não, e você não explica o O contexto. não se torna uma coisa tão negativa Isso, que quando a criança já escuta o não, ela já se bloqueia. isso. Não que os pais, né, não devem falar essa palavra, né? Eu acho que a criança tem que ter esse entendimento que Uhum, pode, o que não pode. Mas é igual a gente tá falando da parte de inconsciência, né, da criança. isso. Você ficar falando, não, não No faz momento isso, errado, não, né? não se debate, não sei o que, você tá fazendo é feiura, nananana. Isso aí não adianta. Isso, exatamente. Então, é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Ixi, se for contar caso, nossa, os Vai meninos ficar faz aqui o isso, dia faz inteiro, aquilo, como que a a gente noite faz? inteira. É a noite inteira. Então, assim, resumindo o que a gente conversou, né? A criação, então, ela é bem individual, depende muito da família. é, Acredito que a personalidade, você conhecendo os Isso. seus filhos, Aham, você consegue isso. conduzir melhor Justamente, essa é esse que é o ponto. criação, que é o Você conseguir ponto-chave. identificar a personalidade do seu filho, você vai saber qual vai ser o melhor método para lidar com ele, né? Desde que seja com amor, que seja com empatia, né? Crianças crescendo nesse ambiente de família saudável, né? O modo como você vai criar seu filho dessa forma independente vai ser o seu modo e vai dar certo. Isso. E principalmente lembrar de se controlar, lembrar de proteger a criança naquele cenário e lembrar de acolher e depois conectar o seu lado esquerdo com o lado esquerdo da criança, mostrando para ela, usando a razão, mostrando o contexto, por que que ela fez isso, mostrar o porquê não fazer aquilo no momento certo. É. Eu acho que é isso. E eu quero agradecer, primeiramente, você por estar aqui comigo. Fiquei muito feliz. Hum. E, e quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, esse podcast. Se você gostou, compartilha, curte. Tenho certeza que vão ter vários outros podcasts com outros convidados, outros temas. Eu acho que o mais legal é que pediatria é um universo que encaixa muitos profissionais e eu fico muito feliz e muito agradecida pela presença de vocês aí no meu canal. E um beijo, uma boa noite, fiquem todos com Deus.